Pensa numa firma que se movimenta, hein? Que está cheia de coberturas. O CNNcast é a nossa cobertura especial de grandes eventos também e acompanha nesta semana a 11ª edição do Fórum do Desenvolvimento. É um encontro promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e tem essa toada muito parecida com o que a gente está falando do CNN Talks, porque é você reunir a galera da sociedade civil, do poder público e colocar no mesmo quadrado para debater iniciativas de investimentos em políticas públicas no Brasil. Vamos então ao vivo até lá? Danilo Moliterno, que está em Brasília, olha, e acompanhado já de um entrevistado, trazendo uma entrevista importante por aqui. Danilo, bem-vindo. Bom dia, Elisa, e a todos que acompanham o live nessa manhã. É evento importante para a gente falar sobre o futuro do sistema de fomento, das instituições de fomento aqui do Brasil e dos fundos públicos que, para que fique claro para quem nos assiste, basicamente permitem financiamento, levar dinheiro para que projetos saiam do papel no Brasil. Projetos em segurança alimentar, energética, inovação, combate às mudanças climáticas. E como você mencionou, entrevista importante por aqui. Estamos com o André Godoy, que é diretor executivo da BDE. Muito obrigado pela entrevista, André. Vou começar aqui, Elisa, perguntando para o André, para ele dar uma palhinha para a gente, porque na semana que vem a BDE lança o que vai ser a sua agenda legislativa, basicamente os projetos que serão defendidos pela associação e pelo segmento. Queria pedir para ele se pudesse adiantar um pouquinho para a gente o que vai ser esse lançamento e quais serão as iniciativas defendidas pela BDE ao longo desse ano. Bom, muitíssimo obrigado, um bom dia. Basicamente, a agenda legislativa que vai ser lançada no dia 7 de abril, na Câmara dos Deputados, ela traz a temática do crédito para investimento, seja para pequena empresa, seja para o crédito para inovação, seja para o crédito para infraestrutura. Então, são propostas que já estão no Legislativo brasileiro que tratam desse tema. Eu chamaria atenção especial para o tema dos fundos públicos, que é, inclusive, o tema do debate de hoje aqui desse fórum, né? É uma discussão onde nós temos hoje fundos públicos que são fonte de financiamento para investimento em diversos setores e tem proposta dentro do Congresso Nacional que fortalece esse tipo de instrumento, né? Que traz regulação, que traz solidez para esses investimentos, com avaliação, com compliance e com resultado imediato, né, para a sociedade, porque a gente está falando de crédito para investimento, é aquele crédito que gera emprego, que gera externalidade positiva para a sociedade brasileira. Então, acho que eu chamaria atenção para esses pontos da agenda legislativa que vai ser lançada na semana que vem. E, André, não é exagero a gente falar que hoje os fundos têm uma posição cada vez mais de protagonismo, especialmente devido ao fato de que a gente tem um orçamento público um pouco mais apertado, então a gente precisa encontrar alternativas para tirar os projetos do papel, para levar financiamento a eles. Então eu queria saber, para que nesse momento que já é pujante, para a gente ter os fundos e as instituições de fomento cada vez mais chegando a esses projetos, o que é importante que a gente tenha no ambiente econômico? Bom, acho que primeiro é importante dizer que os fundos de investimento, aqui no Brasil, fundos públicos, fundos de políticas públicas, não é uma particularidade do país. Ontem discutimos com outras instituições o papel que esses fundos têm em Singapura, na Malásia, na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. Então, cada país se organiza com instrumentos dessa natureza, que são eventualmente fundos soberanos, fundos mistos, públicos e privados, que nós temos aqui no Brasil. Então, nós temos uma infraestrutura de fundos bastante robusta e complexa dentro do nosso país. Esses fundos têm um papel importante porque ele direciona recursos para aqueles investimentos que têm mais efeitos positivos na economia. Efeitos positivos pode ser efeitos voltados à sustentabilidade, redução de emissões, pode ser geração de empregos. É diferente do crédito que a gente chama do crédito livre, que é o crédito natural que a gente utiliza no dia a dia. São créditos para investimento. Então, o papel desses fundos que não trazem impacto, né, no orçamento fiscal brasileiro, isso que é muito importante dizer, ele tem um papel catalisador, né, do investimento, que é aquilo que gera efetivamente bem-estar para a população. Então, essa alternativa, né, que o Brasil traz, mas não só o Brasil, como todos os demais países do globo, e sobretudo aqueles que são mais desenvolvidos do ponto de vista econômico, é fundamental para poder gerar esses investimentos. E esse é, inclusive, o tema principal, talvez, da agenda legislativa que eu falei logo cedo, assim como do evento de hoje que a gente está vivendo aqui em Brasília. E uma última pergunta para a gente finalizar. A gente sabe que para tirar esses investimentos de longo prazo do papel, realmente a gente precisa desse tipo de alternativa
alternativa. E um dos investimentos que a gente precisa realmente dessa alternativa é, por exemplo, aquele investimento para combate à mudança climática. Queria saber de ti, a gente ouviu mais cedo na abertura, o quanto esse tipo de alternativa é importante para que a gente tenha esses instrumentos de combate às mudanças climáticas saindo do papel. Bom, a mudança climática é um desafio global e a gente precisa de tecnologia, que reduza emissões, que não é simples fazer, leva um pouco mais de tempo. Eu gosto de dizer assim, placas solares há 20 anos atrás era alguma coisa cara, difícil, não muito durável. Hoje em dia, proliferado no Brasil como um todo, porque teve um investimento inicial que tornou essa tecnologia mais acessível para todo mundo, e aí a partir daquele momento a roda gira para o lado certo, né? Você consegue tomar um crédito natural dentro de um banco comercial normal para poder fazer aquele investimento. Mas num primeiro momento você precisou daquele investimento que precisava tomar um pouquinho mais de risco. Então, para que a gente tivesse uma energia eólica, solar funcionando, num primeiro momento você precisou de investimento de fundos públicos. Esse é o papel dos fundos. Eu gosto de dizer que, como a gente fala no norte, abre a picada na mata, e depois o capital privado entra e prolifera e floresce. Muito obrigado, André, pela entrevista. Elisa, devolvo para você. Danilo Moliterno conversando com a gente ao vivo da capital federal, trazendo então também informações sobre esse encontro. É a galera reunida, debatendo assim, olhando para o Brasil e pensando, nós temos esta complexidade, como é que a gente avança? Como é que a gente une a inteligência de todo mundo dentro desse evento, que é aquela galera aguerrida que movimenta a sociedade? Como é que você vê a complexidade e pensa, beleza, quais são as soluções? É a isso que esse evento se dedica e o CNNcast, bem conectado com tudo isso.